A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, vai ter mais uma reunião do Braz com os cooperadores, irmãos, de jovens e menores, com a participação de anciães. Seria isso verdade? Eu recebi aqui, irmãos, um comunicado, documento 177. Seria verdade isto? Porque no site não está, mas como está ao Ministério Brasil Exterior, então possa ser do site, correto? Do site. E alguém colocou aqui para nós, mandou para nós falar a este respeito. Veja bem, irmãos, ao Ministério Brasil Exterior. Olha só. Conforme aprovado em reunião do Conselho dos Anciãos mais antigo do Brasil, ficou deliberada a realização desta reunião para cooperadores de jovens e menores no Brasil e exterior, com participação dos anciães, diáconos, cooperadores do ofício ministerial e cooperadores de jovens e menores. A reunião será realizada no dia 1º de dezembro de 2024, às 14 horas, e será transmitida nos moldes de RGE-RAM, onde o Ministério deverá reunir-se com ponto de conexão já previamente estruturado e aos quais estão vinculados. Assim como na RGE, será enviado para o e-mail do irmão secretário da RRM o link de acesso ao aplicativo Zoom, bem como o usuário e senha exclusivo de cada ponto de conexão. O credenciamento e acesso ao ambiente virtual será a partir dos meio-dia para resolver qualquer problema de conexão antes do horário do início. Os irmãos anciães que atendem reuniões de localidade devem abrir a reunião presencialmente às 13h45 com um hino e uma oração e aguardar o início da transmissão a partir de São Paulo, Brasil. Controle de acesso de registro de presença será através do CCB Siga e reunião que será agendada por São Paulo. Estará disponível a partir das 11 horas do dia 1º de dezembro de 2024. Com referência às reuniões para jovens e menores nesse horário, a critério do irmão ancião que atende a localidade, pode-se optar por cancelar a reunião de jovens e menores. Qualquer dúvida, procurar nossos irmãos monitores que estarão à disposição do suporte durante a reunião. Vossos irmãos em Cristo que saúdam o Conselho dos Anciães mais antigo do Brasil. Irmãos, mais uma reunião para cooperador de jovens, anciães, cooperadores, diáconos, a segunda deste ano, 1º de dezembro. Este foi um comunicado que nos enviaram. Quero crer que esse comunicado é um comunicado enviado para o ministério, irmãos. Mas veja bem, o que nós vamos resolver este problema, irmãos, a congregação está aí municiada e os nossos irmãos, sim, tem que ter esse tipo de reunião, mas todos, uma reunião só em um local só. Não adianta cada um ter essa reunião em cada região. Irmãos, a obra de Deus no Brasil está mudando. Os irmãos estão mais se municiando em respeito a propagar, a ensinar esses novos irmãos de ministério, né, irmãos? Quando eu falei lá atrás, falo em alguns vídeos, em que esses anciães novos, esses cooperadores novos, né, irmãos? Os irmãos já estão deixando aí, já engajado, para quando chegar um certo tempo, irmãos, o ministério antigo for embora, já ficar aí na mesma doutrina, na mesma decência, disciplina, né, irmãos? E excelência que a congregação sempre teve, irmãos. Então, esta é uma carta urgente, 1º de dezembro,
pode-se cancelar os cultos de jovens e menores no dia 1º de dezembro também, uma vez em que a reunião vai começar às 13 horas. Às 14, 13h45, meio-dia, já vão estar aí preparados. Isso quer dizer que até os irmãos acabar o culto de jovem menor, almoçar, não vai dar tempo para ficar ali conectado, né? Então é bem provável que os cultos de jovem menor de novo sejam cancelados a partir do dia 1º de dezembro. Se alguém souber de alguma informação para nós adicionar sobre este documento que nós enviarmos, pode nos contatar aqui nos comentários. E também nós temos aqui Halloween, irmãos. Olha só, preste só atenção. Hoje, irmãos, esse vídeo está recheado de informação, irmãos. Neste sábado maravilhoso, nossa querida Irmandade, logo cedo, né, abrindo o canal CCB Sem Reforma. E hoje nós vamos colocar aqui, irmãos, como todo ano, a congregação alerta. Ministério e Irmandade. Esclarecimento sobre o Halloween. Irmãos, é sério, viu? Terrível. Caros irmãos, a paz de Deus, o Halloween tem suas origens em práticas pagãs, que eram rituais de adoração a vários deuses e superstições, realizada antes da chegada do cristianismo. Durante essa época, acreditava-se que os mortos poderiam voltar à terra na noite de Halloween. Veja bem, irmão. Tanto para o bem quanto para o mal. Para se proteger dos maus espíritos malignos, as pessoas usavam fantasias e acreditavam que as abóboras pudessem afastar o perigo. O uso de fantasias e símbolos de morte e terror tem raízes nesses rituais que envolviam tentativas de controle e proteção contra o mundo espiritual. O ocultismo e qualquer prática que busca o poder do conhecimento sobrenatural fora de Deus, isso inclui feitiçaria, adivinhação, contato com espíritos e outras formas de invocar forças que não vêm do Espírito Santo. O Halloween, desde sua origem, está profundamente conectado a essas práticas. As tradições de usar fantasias para enganar os espíritos, a decoração com abóboras e o próprio tema da morte e do medo são reflexo de uma ligação com o sobrenatural de uma forma não glorifica a Deus. A palavra de Deus condena o ocultismo e a Escritura Sagrada é muito clara sobre a rejeição de práticas ocultas. Em Deuteronômio 18:10-12, o Senhor adverte que não deve haver entre o seu povo quem pratique feitiçaria, consulte espírito ou faça qualquer ato ligado ao ocultismo. Tais práticas são chamadas de abominação. Além disso, em Efésios 5:11, somos assim instruídos, irmãos. E não comuniqueis com outras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. O Halloween é uma celebração que exalta o medo, o sobrenatural e oculta. E como cristão devemos nos afastar dessas práticas, pois por mais que o Halloween pareça inofensivo, está enraizado em práticas que não condizem com a nossa fé cristã. Instruímos a Irmandade e rogamos que aconselhe seus filhos a não participarem do Halloween, pois ele celebra elementos do ocultismo e do sobrenatural que vão contra os ensinamentos de Cristo. Como cristãos, devemos nos afastar de qualquer envolvimento com práticas que exaltam o mal, o medo ou forças espirituais que não são de Deus. Vossos irmãos em Cristo, Conselho dos Anciãos mais antigos do Brasil. Irmãos, muitos fazem esta prática.
nós temos aí, irmãos, infelizmente, alguns até irmãos que congregam na congregação, que fazem essa prática, usam fantasia, né? Se reúnem a pessoas que não são da igreja para fazer esse ato, sabendo desta verdade. Então o Braz, os nossos irmãos, veio aqui a público comunicar a nossa querida Irmandade sobre este tal ato, irmãos. Cabe a nós, né, colocar em prática, irmãos, esse ato. Porque, veja bem, o mês passado nós fizemos o Cosme e Damião, que são, né, são de origem africanas, para não falar a denominação como que é, né, irmãos? Que ali essa denominação tem umas que invoca espíritos, né, irmãos? Mas o Halloween é esta prática, irmãos. Feitiçaria, aí se vestia, né, de fantasia para praticamente se esconder dos maus espíritos, né, irmãos? Mas sabendo que não se esconde. E o Braz veio à tona aí dar esta informação à nossa querida Irmandade. Informação esta, irmãos, que muitos novos na graça não sabiam. Correto, irmãos? E nós temos também aqui uma informação linda, irmãos. Nosso querido irmão Luiz Franciscon, quando veio para o Brasil, ele desembarcou no cais de Santos, cidade de Santos, litoral de São Paulo, aonde o nosso querido irmão Luizinho foi encontrar o nosso irmão Luiz Franciscon. E ali tinha umas docas alugadas para a nossa querida Irmandade, que foi recepcionar Luiz Franciscon no Porto de Santos, o qual então seu navio não vinha, e ali a Irmandade ficaram preocupadas. Então dobraram os joelhos, né, irmãos, e foram orar ao Senhor para que aquela embarcação Deus guardasse. Irmãos, quando foi falado, olha, está vindo lá embaixo a embarcação, Deus então selou com a promessa do Espírito Santo aquela Irmandade que estava ali esperando Luiz Franciscon vir para o Brasil. Não selou por causa de Luiz Franciscon, selou porque eles estavam na comunhão pedindo para que a embarcação de Luiz Franciscon não afundasse. E Deus ali então confirmando em espírito a oração do povo de Deus. Eu vou colocar aqui, irmãos, o nosso irmão Luizinho, para vocês conhecerem nosso irmão Luizinho, o qual ele que foi ao encontro de Luiz Franciscon, irmãos, juntamente com a nossa querida Irmandade. Eu tenho aqui um vídeo dele, né, saudoso irmão Luizinho, morreu com 95 anos. Olha só, irmão, ele quando ia na igreja, ele contava essa parte, né? Ele mesmo contava, e o nosso querido irmão Daniel Martinez contou em um culto, irmãos, esta parte, né? Vamos colocar aqui o nosso irmão Luizinho. Ali esse irmão Luizinho, ele era ancião ali da rua Bahia de Abreu, né? Pai do nosso irmão saudoso irmão Joãozinho também, que o Senhor recolheu. Olha, Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma, o Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Redime a tua vida da perdição e te coroa de bem e de misericórdia, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notório o seu caminho a Moisés, seu servo, e ao povo de Israel. Como está longe o Oriente do Ocidente, o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor compadece-se daquele que eu amo. O Senhor conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos só homem. A vida de não pode, nasce, cresce, chega à tarde, já não existe mais. E assim o Senhor
é bom para nós. Deus seja louvado. Amém. Então esse é o Salmo 110, né? Saudoso irmão Luiz Franciscão veio, irmãos. A última viagem dele foi em 48. Saudoso irmão Miguel sempre contava as coisas para nós. Irmão Miguel Espino, irmão Vitório, irmãos. Irmão Miguel ordenou meu pai para diácono. E em 48 ele veio de navio. E quando ele ia chegar a meio-dia, o navio chegava, a Irmandade de São Paulo, mais alguns irmãos e irmãs, desceram para Santos, para o porto, uns 500 irmãos, para poder recepcionar. A Irmandade não era tão grande, se reuniram, desceram e alugaram uma doca, daquelas que guardam os mantimentos, as coisas do navio que chegavam. Alugaram, fizeram um almoço para umas 500 pessoas, para o irmão Luiz chegar meio-dia também, almoçar todos juntos e depois subiam para São Paulo. E quando, irmãos, foi dando 11h30 mais ou menos, as irmãs já com tudo pronto, almoço, tudo. O irmão Luizinho de Santos, os irmãos conheceram o irmão Luizinho, ancião de Santos? Morreu com 92 anos, faz uns 10 anos. Aquele irmão sentava comigo, irmão, me contava tudo isto assim, ó. Eu chorava de ouvir ele contar. Ele falou: irmão Danielzinho, eu era ancião em Santos agora, né? Ele falou: na época eu estava lá na doca, junto com os irmãos. E quando fomos às 11h30, chegou o moço do porto e falou assim: olha, deu algum problema, só chegou uma mensagem ali, por uns aparelhos que eles tinham, que o navio não vai chegar no horário, vai atrasar, vai acontecer alguma coisa. E a Irmandade, irmão, ficou assustada. E os irmãos que estavam disseram: vamos ajoelhar e vamos orar a Deus. E ajoelharam, não sentaram à mesa a almoçar, ajoelharam e foram orando, irmãos. E disse que começaram a orar. E o irmão falou: nós não vamos levantar da oração, vamos esperar. Quando foi 1h da tarde, veio o homem e falou assim: o navio já está apontando. Bendito é o nome do Senhor. Quando falou que o navio estava apontando, a Irmandade naquela comunhão, o Senhor deu outra oração. Quando o irmão estava orando, eles ouviram o primeiro, dava 3 apitos o navio. Eles ouviram o primeiro apito forte. Quando ouviram, a presença de Deus invadiu aquele lugar e começou a batizar eles com a promessa do Espírito Santo. Que estou contando aqui, pergunta para os irmãos todos antigos que sabem disto. Por isso, queridos, que falam, nós temos que levar isso aqui com muita riqueza. Cristo está entre nós, irmãos. E o Senhor foi batizando, irmãos. Pode perguntar para ele, o Senhor batizou mais de 100. Com a promessa do Espírito Santo. Apitou a 2ª vez, a 3ª vez o navio atracou. Demorou mais ou menos 1 hora até que descessem. Quando o irmão Luiz Franciscão chegou, irmãos, que ele chegou na doca, a Irmandade chorando, ele viu tudo aquilo que aconteceu. Irmão, quando falou que o navio estava no mar e não ia chegar, essa Irmandade ajoelhou. Mas quando o navio apitou, o Senhor começou a batizar. Aí ele ouviu, irmão, a Irmandade falando em língua. Ele falou: vamos nos ajoelhar. Quem não recebeu, o Senhor vai selar. Ajoelhou, o Senhor batizou todos ali. Glória ao nome do Senhor. Queridos, vamos acordar, isso foi verdade. Despertar. Isso foi verdade. Bendito é o nome. Esse vídeo do nosso irmão Luizinho, ancião mais antigo de Santos, este aqui do lado, irmão, ó, esse aqui do lado que é o ancião mais antigo de Santos, irmãos, ele contava que foi encontrar com Luiz Franciscão no Porto, irmãos. Ele contava naquela época que foi encontrar com Luiz Franciscão no Porto de Santos, né? E ali o que aconteceu mesmo, veio ali, parece que foi pro telégrafo, né? Telégrafo. Ele veio informando que o navio tinha algum problema, né, irmãos? Olha só o que aconteceu. A Irmandade ali orando, né? E Deus respondeu na hora, batizando, né? Estava ali esperando, aguardando. Irmãos, como deveria ser bom a obra de Deus lá no início, né, irmãos? Povo tudo crente, tudo sincero, tudo simples, tinha medo de errar, tinha medo de abater alguém, né, irmãos? Não tinha isto que tinha hoje, né? Então, neste vídeo, irmãos, quero compartilhar com vocês
o início do vídeo nós colocamos aí outra reunião de jovens e menores com o ancião diácono, e com certeza não vai ter mais culto de jovem menor neste dia 1º de dezembro, mediante essa informação que nos enviaram, irmãos. Com certeza, né, irmãos? Mas, irmãos, logo após nós também tivemos aí o Braz pedindo esta carta, esta circular, falando sobre agora, irmãos, o Halloween, irmãos. O que é o Halloween, né, irmãos? E agora nós colocando aí esse fato histórico de Luiz Franciscão quando chegou no Porto de Santo. Irmãos, como diz o nosso irmão Daniel Martinez, ancião ali do São José do Rio Preto, né? Um irmão muito usado por Deus, né? Que naquela época Deus operava e opera hoje, né? E que esta graça de Deus, ela não é qualquer coisa não, irmãos. Ela não pode ser tratada com desdenho, não. Não pode ser tratado como trato aí fora, né? Olha, eu retornei para a igreja. Olha, eu fiz isso. Como que a igreja está ali implorando para que as pessoas venham? Irmãos, quem traz para a igreja de volta, quem perdoa é Deus. Mas se a pessoa não quiser se aproximar de Deus, ela vai pagar as consequências, irmãos. Paga as consequências. E a pior consequência é quando a pessoa se acha com tristeza de alma. A pessoa não tem lugar para ela ficar. Ela sai disparada, irmãos, e fica aquela aflição. A alma, quando chora, né, quando é uma alma que pertence a Deus, a carne erra, irmãos, a pessoa sofre. Porque Deus ama a alma, mas a carne sofre. É a luta do espírito contra a carne, né, irmãos? Então, esses 3 fatos nós trouxemos hoje nesse sábado. A Irmandade gostaram? Então, irmão, deixa aí seu joinha. Deus abençoe, irmãos. O vídeo anterior, Deus abençoe. Eu fiquei surpreso de tanto comentário e tanto like. Vou dar uma explicação. O vídeo anterior, a nossa irmã, a detentora do áudio, entrou em contato comigo, né? E eu achei por bem retirar o áudio dela, porque era um áudio que estava no WhatsApp de uma outra irmã, né, que passou para mim, né? E a pedido dessa irmã, eu tirei esse áudio, por isso que vai estar incompleto o vídeo, né, irmãos? E do seu esposo, que é o irmão que renunciou, deixamos ali porque é uma explicação sobre a revelação que o nosso irmão Chiquinho teve. Uma revelação linda, irmãos. Linda, 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 né? Mas só que nós discernimos por outro lado, né? E em momento nenhum, em hipótese nenhuma, eu chamei o nosso irmão Chiquinho, e eu acho que ele entendeu, de anticristo. Irmãos, o anticristo não é um de nós não, irmãos. Não é aqueles que saem da igreja, não é aqueles que renunciam, não é aqueles que deixam de congregar, não quer mais para congregar. Não, irmãos. O anticristo, ele é pior do que isto. Bem queria nós que fosse um desses que saísse da igreja. Mas não, é pior, irmãos. Vai enganar a muitos. Vai fazer prodígios e maravilha e enganar a muito. Mas nós estamos confiantes no Senhor. E faço um convite a toda a nossa querida Irmandade neste sábado 7h30. Vamos congregar, vamos buscar a Deus, receber a palavra de confirmação, e este Deus revela mesmo na boca dos seus servos. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.